Sejam bem-vindos ao segundo encontro desse evento que eu chamei de A Nova Fronteira de SST, que é a disputa entre os contribuintes, que são os empregadores, as empresas, e a Receita Federal do Brasil, que já existe há muito tempo, ainda que muita gente não saiba, ela já existe há muito tempo e vai se intensificar porque foi criado um mecanismo chamado E-Social, que vai facilitar em muito a vida da Receita Federal. Para nós começarmos hoje, ontem eu trouxe o caso da SEDAI, que eu mostrei para vocês, o auditor da Receita chegando na Companhia Estadual de Águas e Esgoto e considerando que vapor, umidade, gases, graxas, um monte de coisa ali que é a forma do agente, não sabe nem qual agente de vapor, vapor podia ser de água. E mesmo assim ele considerou a aposentadoria especial. A empresa não conseguiu se defender, ela já estava errada, porque também não podia fazer prevenção contra vapor, não só de prevenção contra vapor, a prevenção do agente que está no vapor, então já era absurdo que os programas dela trouxessem isso, então a empresa errou, chegou o autor da Receita erra, o advogado também erra, não consegue defender, a PGF, Procuradoria Geral da Defesa Nacional, erra também, que não vê o erro da Receita Federal, e o CARF mantém. Hoje eu vou começar com outro caso. Deixa eu compartilhar aqui a tela com vocês. Foi a Natal de São Paulo, Malásia, Moçambique, do país. Aqui já nos diz, a Receita Federal fiscalizou 1º de janeiro de 2013 a 30 de novembro de 2013. 11 competências, 11 meses, 11 folhas de pagamento. Vamos lá para o relatório para entender o que aconteceu aqui nesse caso. Estou descendo aqui. Aí ele diz aqui, por transcrever a situação fática, então, o relatório trouxe lá. Relatório fiscal, processo tal. Trata do auto de infração de contribuição previdenciária no valor de R$ 20.000, consolidado em 18 de nove de 2017. Então, em 2017, a Receita Federal lavrou uma auto-infração contra a EDP, distribuidora de energia, no valor de R$ 20.000, composto pelas diferenças de contribuições destinadas ao Gildrate, incidentes sobre a remuneração paga aos assegurados empregados com direito à aposentadoria especial de 25 anos, previsto no artigo 57, acréscimo de 6%. Certo? Então, 20 mil, EDP, você pagou menos de 6% aí de uma galera, isso aqui deu R$ 20.000. Mas que galera foi essa? Os créditos previdenciários se referem às filiais tais da CNPJ tal, da IDP, e diz que por meio do ofício 407/2017 da Divisão de Benefícios do INSS, foram concedidas aposentadorias especiais, aposentadoria especial aos 25 anos de contribuição aos seguintes segurados: Abel Frank, José Francisco Erler, Manuel Carlos Lemos, Solimar José Bandeira. Então, nós tivemos 4 empregados que conseguiram, provavelmente na justiça, conseguiram aposentadoria especial, certo? Que o INSS juntou lá esse ofício, com os documentos que para o ofício, comprovando a concessão das aposentadorias. Ressalta que todas as aposentadorias foram de contribuição judicial. Constatou para os segurados aqui tratados que a empresa não informou o Código 4 no campo de ocorrência da GFIP. Na época ainda era GFIP, não era E-Social. Nessas competências entre janeiro de 2013 e novembro de 2013. E aí é que ele continua, sobre o valor aplicou a multa de 75%.
certo? O valor que a IDP não teria recolhido. Esses caras eram empregados da IDP, posteriormente conseguiram na justiça a aposentadoria especial, a IDP não recolheu, opa, pode pagar, tá valendo. 2017, prazo decadencial é 5 anos, então eles foram cobrar. Aí a gente continua aqui. Deixa eu achar aqui a parte que realmente nos interessa. Aqui vem a defesa da empresa, que é absurda. Eu vou colocar lá nos comentários o número desse processo. Vão lá no site do CARF e baixem para vocês lerem ele todos. Deixa eu chamar aqui a atenção para vocês. Nananana, foi feito o relatório. Empresa, nananã. Deixa eu até fazer melhor aqui. Eletricidade. Aqui, pronto. Fica mais fácil, senão eu fico perdendo tempo aqui. Por oportuno, trazemos isso aqui. Deixa eu só ver a página que isso aqui está. Estou na página 10 desse acordo, que diz assim: por oportuno, trazemos à baila o seguinte excerto do julgado ACO por F302 303, que passa a integrar o presente voto. As atividades de riscos empregados Abel Franco, José Francisco Herler, Manuel Carlos Lemos e Solimar Zé Bandeira foram confirmados por meio de processos judiciais ajuizados contra o INSS. No caso do empregado Solimar, a sentença proferida, processo judicial tal, assim dispôs. Os laudos técnicos comprovam que o autor sempre trabalhou com eletricidade acima de 250 volts, em exposição a agente nocivo, de modo que deve ser, assim, considerado como tempo de trabalho especial. Resumo da história aqui, para ficar mais fácil para a gente. A EDP é uma distribuidora de energia. 4 eletricistas entraram na justiça, pediram aposentadoria especial, conseguiram na justiça aposentadoria especial e a justiça concedeu, e aí foi dito, olha, beleza, então você está devendo porque você não reconheceu lá a aposentadoria especial deles. Tinha que recolher 6%, não recolheu. Deixa eu dar um outro Ctrl F aqui. Penal. Não, peraí. Aqui. Aqui eu estou na página 3. Olha o que está sendo dito aqui. É o relatório do auditor da Receita. Lavou a representação fiscal para fins penais. Vai dar o número do processo. Em razão da declaração falsa feita pela autuada no campo ocorrência da sua GFIP, que ensejou a não majoração no percentual de 6% da alíquota RAT e, por conseguinte, na apuração do RAT do Estado, diminuindo para menor o valor da contribuição da empresa para o financiamento dos benefícios. Nananana. Ressalta que esse fato constitui, em tese, a prática do crime previsto no artigo 1º, inciso 2 da Lei 8.137 de 90, crime contra a ordem tributária. Então, se tem aposentadoria especial e a empresa não reconhece, é crime. Essa representação penal é crime, tá, gente? Só para deixar isso bem claro. Tá aqui. É crime. Se você só nega imposto, é crime. E o auditor da Receita disse, olha, EDP, você tinha eletricistas, eles conseguiram aposentadoria especial por exposição à eletricidade, e os responsáveis, os diretores dessa empresa, responderam. Foi feita uma representação penal para o Ministério Público, eu não sei o que aconteceu depois, mas, a princípio, eles responderam, os diretores responderam pelo crime de sonegação fiscal, crime contra a ordem tributária. Acho que aqui já dá para ver que esse tema é sério. A gente não está falando aqui só de concessão de benefício para trabalhador. Estamos falando de dinheiro da empresa, estamos falando de crime. Então, quando eu vou fazer um LTCAT, quando eu afirmo uma empresa
isto aqui é seguro, pode colocar no E-Social e meter a sua assinatura eletrônica, eu estou comprometendo o diretor da empresa, caixa dela e o diretor da empresa. Isso é sério. Mas tudo bem. Agora deixa eu mostrar uma outra coisa aqui para vocês. Qual é o problema dessa historinha aqui? Por que ela é absurda? Eu estou aqui no site, vocês podem ver aqui em cima, cjf.jus.br. Esse site aqui é do STJ, Superior Tribunal de Justiça. Se você jogar aí, estão vendo aí o logotipo, Justiça Federal, Conselho Nacional, Conselho da Justiça Federal. Se você jogar aí no Google, temas da TNU, você vai encontrar essa página aqui. Eu fiz uma pesquisa aqui no STJ da aposentadoria especial para eletricidade. Está aqui, ó, na nossa tela. É o tema 159 do STJ. O que acontece? Você tem as instâncias da Justiça Federal. Você tem aí primeira região, segunda região, terceira região, quarta região. Você tem juiz de primeiro grau. Você tem os desembargadores nos TRFs. E ainda pode chegar ao STJ. É claro que, de repente, um juiz da Bahia, um eletricista, foi lá, pediu aposentadoria especial, ele falou assim, olha, não há previsão para aposentadoria especial por exposição à eletricidade. Não vou dar. Aí no Rio de Janeiro, de repente, o juiz disse, não, vou dar sim. Em São Paulo não deu, Rio Grande do Sul deu. Ou seja, haviam vários processos no país, os trabalhadores pedindo aposentadoria especial por eletricidade, acionando o INSS. Seu juiz, o INSS está me negando a aposentadoria especial e eu estava exposto à eletricidade. Então, o STJ vai e toma uma decisão que vai obrigar todas as instâncias inferiores a seguir. Uma jurisprudência definitiva. É um tema. O tema 159. Então, esse tema ele foi julgado, está aqui, ó, aqui na linha de baixo, ó, foi julgado em 6 de agosto de 2014. Em agosto de 2014, havia essa controvérsia. Olha a controvérsia que havia. Questão submetida a julgamento. Saber se é possível reconhecer a especialidade de período laborado com exposição ao agente nocivo de eletricidade acima de 250 volts, apesar de não haver previsão no decreto 2172 de 97. O que aconteceu? Lá em 1964, tinha um decreto regulamentando a aposentadoria especial do Poder Executivo. Lá tinha eletricidade. Em 1997, foi publicado o decreto 2172. Foi tirada a eletricidade. Certo? Em 1999, veio outro decreto, o decreto 3048, que repetiu o decreto 2172. Também não tinha eletricidade. Certo? Foi tirado. O decreto 2172/97 não tem previsão. O decreto 3488, é isso mesmo, gente? 3048 também não tem previsão. Desde 1997 não há previsão legal para aposentadoria especial por exposição à eletricidade. A EDP, eu vou voltar aqui para vocês não dizerem que eu estou mentindo. Vou voltar aqui no acórdão da EDP para ver a data dos fatos. Vou voltar aqui em cima. Período da apuração. Janeiro de 2013 a 30 de 11 de 2013. Em 2013, havia previsão de aposentadoria especial por exposição à eletricidade? Em 2013, estava vigendo, era o decreto 3048. Mas desde o decreto 2172 de 97, já não havia essa previsão. Os engenheiros da EDP, esta empresa cometeu algum erro? Mesmo que nós considerássemos que a decisão, que a jurisprudência do STJ
alterou a hipótese de incidência, mesmo que a gente quisesse considerar que quando o STJ disse que valia, tivesse que considerar, isso só aconteceu em agosto de 2014. E a empresa foi autuada e teve representação para fins penais. Crime! Por fatos entre janeiro de 2013 e novembro de 2013. Você concorda com isso? Você consegue ver legalidade nisso? Onde que isso está dentro da lei? Primeiro, que essa jurisprudência do STJ não alterou o fato gerador, só para deixar isso bem claro. Vamos deixar isso bem claro. Mas mesmo que eu considerasse que alterou, que insanidade é essa de cobrar adicional para algo que não está previsto no decreto? E o CARF manteve. Está certinho. O auditor da Receita, especialista na matéria, disse, não, isso aqui é crime, você tinha que colocar. Porque ele conseguiu na justiça. Amigo, ele conseguiu na justiça, mas de onde eu ia tirar essa aposentadoria especial por eletricidade? De onde eu ia tirar? Da minha cachola? Voz da minha cabeça? E ainda fez a representação penal para fins... representação para fins penais. Ninguém viu, como a Adriana está dizendo. Bem-vindo ao mundo da fiscalização da aposentadoria especial. Bem-vindo. Aí, o que chama a atenção, a gente fica desesperado, eu fico desesperado quando eu vou ver a defesa da empresa. Claro que ela apontou isso de imediato, né? Ela citou o decreto 1172, não é isso? Ela citou o decreto 64, deixou claro que o decreto 1172/97 tirou essa hipótese, não é isso? Não, olha a impugnação. Apresentou a impugnação, discorda do lançamento sob o argumento que não há exposição dos trabalhadores relacionados no relatório fiscal, no relatório fiscal a agentes nocivos à saúde. Destaca que disponibiliza eficazes EPI. O que tem a ver EPI com essa história? Promove os rotineiros exames laborais, preocupa-se com a plena segurança do ambiente de trabalho, transcreve subitens 3.2 e 3.3 do relatório fiscal para concluir que houve cerceamento de direito de defesa, impondo obrigação de pagamento, nananana, mas em processo do qual não participou. Essa não é a discussão. A discussão é se havia previsão legal ou não dessa empresa colocar no GFIP código 4. Tem alguma lei mandando eu botar o código 4? Você tem que me dizer qual é a lei que manda, para você dizer que eu estou errado. Eu não quero saber se eu consigo na justiça, se eu faço o ASO, se a EPI é eficaz. Não tem nada a ver a defesa que eles fazem. Dessa forma, solicito o cancelamento do lançamento é a cobrança. Por toda e qualquer finalidade, abertura de procedimento próprio para que possa legitimamente conhecer o termo das deliberações judiciais. Ela quer ver o processo. Para que a IDP quer ver o processo? Não é essa a discussão é: tem previsão legal para eu meter o código 4? Eu contratei um eletricista. Tem alguma previsão legal para que eu coloque o 4 na GFIP? Reconhece o aposentador especial dele? Tem que me dizer qual é. Independente de conseguir ou não na justiça. Aí você olha o absurdo. Caso seja mantido o custeio via RAT, alega que houve erro material no lançamento. Esse erro se encontra na somatória da alíquota RAT de 3%, com adicional de 9%, sobre o resultado aplicado no índice FAP. Aí já trouxe o FAP. Aduz que a equação está errada, devendo ser revista, já que o índice FAP somente pode ser aplicado sobre a alíquota RAT de 1,26% e não sobre a somatória comum. Entende que a alíquota seria 9,45% e não 10,35%. Ele quer fazer defesa de FAP. Ai, tem nada a ver. Mas por que ele faz essa defesa? LTCAT mal feito. Começa no LTCAT. Não faz o LTCAT indicando as hipóteses de Quem foi essa FAP? não faz o LTCAT.
Qualquer advogado que pegar o LTCAT sobre a imposto de incidência, vai pegar, estão cobrando eletricidade. Qual é a imposto de incidência? Então, não tem, porque não tem. E não tem porque, aqui, ó, essa sequência aposentadoria especial. Está aqui o decreto 64, está aqui o de 97, na verdade tem outro, se não me engano, na década de 70. Está aqui o de 99, está aqui. Por isso que eu não tenho eletricidade. O advogado não entende nada de aposentadoria especial, inventa um troço maluco, mete o FAP no meio. Corpo técnico não conhece posse de incidência, não coloca no seu laudo. Auditor da Receita não conhece posse de incidência, inventa o que quiser. Procuradora-Geral da Fazenda Nacional não conhece posse de incidência, ignora o erro crasso, absurdo da Receita Federal. Conselheiro do CARF ignora, por sua vez, também. E ainda num processo com representação para fins penais, crime tributário. Você viu algum crime aí? Eu vi um monte de erro de todos os envolvidos. Todos os envolvidos. Tá complicado, né? Eu acho que está na hora da gente começar a repensar aí essas autuações da Receita Federal e começar a discutir o assunto de maneira correta. A discussão é hipótese de incidência. Não tem outra discussão. Eu falei para vocês hoje, eu ia tratar de temas espinhosos, e vou tratar. Não estou fazendo nada para ninguém. Vou abrir aqui o decreto 2042. Só botar aqui na agulha. E você vai acompanhar agora, olha com bastante atenção, tá? Porque isso aqui é importante. A hipótese de incidência da aposentadoria especial começa no artigo 64 do decreto 2048. Vamos ler com calma o que ele diz? Vou ler o que está vigendo hoje. Preste muita atenção nisso. Isso não foi sempre assim. O que está valendo hoje? Como é que o engenheiro de segurança tem que avaliar, o auditor da Receita, a PGFN, o conselheiro do CARF, o juiz, o Rodrigo, o contador, o advogado, todo mundo tem que avaliar. Como? Ele diz aqui. A aposentadoria especial, uma vez cumprido o período de carência exigido, será devida ao segurado ou empregado, trabalhador avulso ou contribuinte individual, esse último somente quando cooperado filiado à cooperativa de trabalho de produção, que comprove o exercício de atividade com efetiva exposição. Presta atenção aqui. Agentes químicos, físicos e biológicos prejudiciais à saúde ou associação desses agentes, de forma permanente, não ocasional nem intermitente. Vedada a caracterização por categoria profissional ou ocupação durante no mínimo 15, 20, 25 anos e que cumpriu os seguintes requisitos. Aí ele vem aqui falar das idades. Tá, tem julgamento no STF agora, mas não nos interessa para a avaliação da empresa. Interessa para o trabalhador. Para a empresa, para quem está elaborando a LTCAT, isso é irrelevante. Aí ele vem no parágrafo 1º. A efetiva exposição. Ele falou lá em cima, aposentadoria especial, a efetiva exposição. A efetiva exposição, agente prejudicial à saúde, configura-se quando, mesmo após a adoção das medidas de controle previstas na legislação trabalhista, a nocividade não seja eliminada ou neutralizada. Remeteu aonde? Então, a hipótese de incidência é artigo 64, caput, parágrafo 1º, combinado com o quê? NR6. Ele está remetendo você a NR6. Após você cumprir NR6, ainda assim não houve eliminação ou neutralização. Não existe conflito. Eu sempre digo aos meus alunos, é uma pirâmide. A base da legislação trabalhista. Eu acrescento a previdenciária e finalmente acrescento a tributária. Então, para eu analisar, não tem jeito. Eu tenho que analisar a aposentadoria especial e dizer a efetiva exposição, o decreto está me dizendo. Você tem que verificar se após a adoção das medidas de controle, ainda há. Não houve nem eliminação nem neutralização. Aí, isso,
Isso foi incluído em 2020, tá? Decreto 10.410, preste bem atenção. Parágrafo 1º-A. Para fins do disposto no parágrafo 1º, considera-se que eliminação é a adoção de medidas de controle que efetivamente impossibilitem a exposição ao agente prejudicial à saúde no trabalho, no ambiente de trabalho. Impedir a exposição. EPC. Se você conseguir colocar um EPC que impede a exposição, houve neutralização. Perdão, a eliminação. Neutralização. A adoção de medidas de controle que reduzam a intensidade, a concentração. Preste atenção que intensidade é uma coisa, concentração é outra. Ou a dose do agente prejudicial à saúde ao limite de tolerância previsto nesse regulamento. Começamos a tratar de limite de tolerância. Primeiro, o limite de tolerância que ele nos avisa, que já vai o próprio decreto 3.048 trazer. Ou, na sua ausência, na legislação trabalhista. Não tenho como avaliar agentes qualitativos. Calma que eu sei que tem exceção dos agentes cancerígenos. Mas acabou de informar. Quando aposentadoria especial é efetiva exposição, e efetiva exposição é a análise se após a adoção da medida de controle, que são obrigatórias, ainda está acima do limite de tolerância. Ou do decreto, só o ruído tem limite no decreto, ou na legislação trabalhista. Vamos ver a legislação trabalhista? Eu até tinha esquecido aqui de abrir, lamentavelmente, mas já vou abrir para vocês aqui. Vamos tentar descobrir quais são os limites da legislação trabalhista. Vou compartilhar a tela com vocês. Essa é a NR9. 9.6. Enquanto não forem estabelecidos anexos a esta norma, devem ser adotados para fins de medida de prevenção os critérios e limites de tolerância constantes da NR15 e seus anexos. Que é que o decreto acabou de falar? Não tendo no regulamento, aqui no decreto, você vai para a legislação trabalhista. O que ela está me dizendo? Olha, os limites são da NR15. 9.6.1. Na ausência de limite de tolerância prevista em NR15 e anexos, devem ser utilizados como referência para a adoção das medidas de prevenção aqueles previstos pela ACGIH. Rodrigo, mas eu sempre soube que fósforo, os orgânicos fosforados, era qualitativo. Era. Desde 2020 não é mais. Se eu tenho limite de fósforo na CGIH, eu tenho que avaliar a efetiva exposição a fósforo, a organofosforado ou a fosforado, organofosforado quando tiver também a molécula de carbono e fosforado quando tiver carbono, só fósforo. Eu tenho que avaliar se após a adoção das medidas de controle ainda está acima dos limites da CGH. Por que isso? Porque a emenda constitucional 109 de 2003, a emenda constitucional 103 de 2019, que é a reforma da Previdência, não quer aposentar ninguém. Não quer aposentar ninguém, a verdade é essa. Você é obrigado, para fazer a avaliação dos agentes químicos, a ter a NR6 aberta, porque ele fala de medida de controle, da legislação trabalhista, a NR15 aberta, a CGH aberta. Não dá para você avaliar assim. Isso é desta forma que se faz a hipótese de incidência. Se monta a hipótese de incidência para cada agente. Deixa eu voltar aqui no decreto 3.048, porque a hipótese de incidência não acaba aí. Deixa eu descer um pouquinho aqui, vamos lá no artigo 68, que ele vai me dar mais parâmetros. Artigo 68, parágrafo 12º. Nas avaliações ambientais, deverão ser considerados, além do disposto anexo 4,
a metodologia e os procedimentos de avaliação estabelecidos pela Fundação Jorge do Prá Figueiredo, a Fundacentro. Perguntinha para você. Ele falou em NHO? Metodologia e procedimentos da Fundacentro. Todo mundo afirma que é NHO. Mentira. Mentira. São metodologias e procedimentos estabelecidos pela Fundacentro. Aí deixa eu mostrar um negocinho aqui para vocês. Compartilhar a tela para vocês aqui. Isso aqui é a Fundacentro. Avaliação qualitativa de riscos químicos. Inclusive tem um cursinho, tá? Para você aprender a fazer isso aqui. Orientações básicas para controle da exposição a produtos químicos. A Fundacentro estabelece como você deve avaliar os agentes químicos. Deixa eu descer aqui um pouquinho, que a gente não tem tempo para ler tudo isso. Eu vou lá para a página 28. Olha o que ele diz. Perdão, página 29. Planejar como colocar em prática as medidas de controle. Lembre-se que o decreto 3048 fala que você tem que ter as medidas de controle. A avaliação da aposentadoria especial é após as medidas de controle. Você só avalia, você só conclui. Tem efetiva exposição? Depois das medidas de controle. A Fundacentro diz, você vai avaliar agente químico? Consultar... Perdão. É aqui embaixo. Avaliar os riscos à segurança e ao meio ambiente. Também deve-se também levar em consideração todos os riscos à segurança e ao meio ambiente. Pode procurar por essas informações na FISP, produto químico. Lembrar que as fichas de controle não se aplicam aos fumos gerados no processo, uma vez que não possuem FISP nem frase R. Avaliar, por exemplo, se existe. Aí vamos para a letra C. Há necessidade de monitorar os níveis de exposição de agentes químicos? O monitoramento de agentes químicos no ar, que é respirado pelos trabalhadores, deve ser realizado quando a avaliação qualitativa concluir que uma ou mais das seguintes asserções é verdadeira. Ou seja, eu só vou quantificar se, seguindo a metodologia da Fundacentro, que ela coloca aqui neste manual, eu disser que pode haver graves danos à saúde se os mecanismos de controle falharem ou se deteriorarem, e os limites de exposição podem ter sido ultrapassados ou os mecanismos de controle não estão funcionando corretamente. O parágrafo 12º diz que nas avaliações ambientais eu tenho que seguir as metodologias da Fundacentro. Isso quer dizer que a Fundacentro diz, você vai avaliar agente químico? Você tem que avaliar dessa forma. Primeiro você faz a avaliação qualitativa, ele diz como fazer, a Fundacentro diz como você vai chegar às conclusões. Se, depois disso tudo, você tiver essas condicionantes aqui, aí que você faz a quantificação. E o artigo 64, parágrafo 1º A, diz: use os limites do próprio regulamento, que no caso só tem para ruído, para químicos, legislação trabalhista. Aqui nos diz, os limites a serem usados são NR15 ou a CGIH. Naquele caso que eu mencionei ontem, que eu vou até abrir aqui hoje, do auto infração de 141 milhões, que a Receita Federal lavrou contra a Landulfo Alves, a refinaria Landulfo Alves, lá da Petrobras, era ruído e benzeno. O benzeno se encontra, é um caso diferente, porque lá no artigo 4º, perdão, no parágrafo 4º do decreto, do artigo 68, decreto 2048, fala dos agentes cancerígenos e diz que a avaliação tem que ser segundo o parágrafo 2º, e lá está dizendo que a avaliação é qualitativa para os agentes indicados pelo Ministério do Trabalho. O Ministério do Trabalho indicou através da portaria interministerial número 9, que é a famosa LINAC. Então, não tem jeito.
eu segui rigorosamente o decreto 3048 a partir de 2020. Lembrando que em 2020 não havia isso. Eu vou até abrir aqui, porque isso é importante a gente entender um raciocínio aqui, que é o seguinte. A legislação ela se grava no tempo. O que aconteceu em 2013 é legislação em 2013. O que aconteceu em 2023 é 2023. Se eu vier aqui no decreto 3048, eu puxei essa versão, está toda arriscadinha, que é lá do Planalto, porque traz o que está vigendo, não está arriscado, e o que estava no passado. Quando eu vou aqui, por exemplo, estou no artigo 68. Vou mostrar aqui para vocês. Estou no artigo 68 do decreto 3048. Quando eu desço aqui no parágrafo 4º, vê se vocês veem aqui, riscado aqui, estou sublinhando para vocês. A presença no ambiente de trabalho com possibilidade de exposição a ser apurado na forma dos parágrafos 2º e 3º de agentes nocivos reconhecidamente cancerígenos e humanos, listados pelo Ministério do Trabalho e Emprego, será suficiente para a comprovação de efetiva exposição ao trabalhador. Redação dada pelo decreto 8.123 de 2013. Então, a partir do decreto 8.123 de 2013, agente cancerígeno, simples presença no ambiente de trabalho. Só que isso mudou, porque veio o decreto 4.110. Está aqui no parágrafo 4º agora. Os agentes reconhecidamente cancerígenos para humanos, listados pela Secretaria Especial da Previdência, Trabalho e Ministério da Economia, serão avaliados em conformidade com o disposto do parágrafo 2º, parágrafo 3º desse artigo, e no caput do artigo 64, fala da efetiva exposição, e caso sejam adotadas as medidas de controle previstas na legislação trabalhista que eliminam a nocividade, será descaracterizada a efetiva exposição. Lá no parágrafo 1º-A, ele fala que eliminação é quando se impede a exposição. Se você recebeu de uma autoinfração, primeiro você tem que saber que são 5 anos para trás. Estamos em 2023, você é para chegar a 2018. E você tem que conhecer o fato gerador à época. Até 2020, simples presença no meio de trabalho. Vamos ler aqui. A partir de 2020, não. Eu tenho que avaliar segundo o parágrafo 2º. Vamos voltar no parágrafo 2º, ele vai dizer. Ele falou, olha, cancerígeno, parágrafo 2º. A avaliação qualitativa de risco se agente prejudicial de saúde será comprovada pela descrição das circunstâncias de exposição ocupacional, determinado agente ou associação de agentes prejudiciais de saúde presente no meio de trabalho durante toda a jornada de trabalho. De todas as fontes de possibilidade de liberação dos agentes versados no inciso 1, dos meios de contato ou exposição, as vias de absorção, a intensidade da exposição. O que é intensidade? Não é concentração. Como é que eu determino a intensidade da exposição? Instrução que eu acabei de abrir ali da Fundacentro. Tem uma técnica para se definir isso. Você tem um quadrinho, você responde algumas perguntinhas, você vai fazendo um mapinha, e aí se define. Maior ou menor intensidade. Para você, inclusive, definir quais as medidas de controle que você tem que usar. Você tem que fazer isso no seu LTCAT. Isso é hipótese de incidência. Por isso que lá embaixo não está mencionando NHO. Está mencionando o quê? Metodologias e procedimentos da Fundacentro. A Fundacentro diz como você deve fazer, determinar a intensidade da exposição. Isso não está aparecendo no LTCAT. Isso não está aparecendo nos autos de infração da Receita Federal. Veja que coisa curiosa. Vamos tratar, que eu prometi ontem para vocês, do famoso auto de infração de 141 milhões, que é de... Aliás, deixa eu até fazer uma coisa aqui, copiar o número do processo para colocar para vocês. Lembre de fazer isso também lá no da IDP.
para quem quiser copiar, para quem quiser ir lá no CARF, para esse que eu coloquei da Petrobras. Baixar e ler. Se você, por acaso, ainda não tiver. Está aqui, ó. Em 2020, a Receita Federal cobrou 50 milhões de 6%, 14 milhões só de juros e ainda meteu uma multa qualificada. As multas pelo não recolhimento do adicional são 3. A multa padrão, 75% do valor, e as qualificadas, mais 75, que faz 150, e mais 75, que faz 225. O auditor da Receita Federal considerou que tinha qualificação, cobrou logo 150%. Aí ele vem aqui, ele fala, exposição a benzeno, tudo bonitinho, blá, 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 blá. Ele pegou o PPRA, pegou o PPOB. Deixa eu só ver aqui que a gente tem que é muito importante a gente ver quando exercícios 2015, 16 e 17. Pegou 3 anos. 15, 16 e 17. 15, 16 e 17 estava vigente o quê? Aquele parágrafo 3º, que eu acabei de mostrar para vocês no decreto 2048, dizendo que a simples presença no meio de trabalho caracterizava a efetiva exposição. Então, se a Petrobras não reconheceu, a gente já sabe que ela está errada. Mas vamos ver aqui. Vou mostrar uma coisinha aqui para vocês. A palavra da multa, nananana, veio a impugnação, a empresa, não, pelo amor de Deus. Aí começa o festival de loucuras. Nulidade, olha o que os advogados disseram, nulidade dos autos de infração pela falta de fiscalização in loco dos locais onde se entendeu supostamente haveria exposição de trabalhadores. Não existe perícia ou fiscalização in loco. Já passou. Eu não posso ir lá em 2020 na refinaria para determinar o que estava acontecendo em 2015, 16, 17. É puramente documental. Por isso o documento tem que ser bem feito. Besteira. Está enchendo linguiça. Não aferiu-se de fato, aqui, ó, não aferiu-se de fato havia exposição aos agentes. Não cabe à Receita Federal aferir. Quem tem que aferir é a empresa. É obrigação legal fazer o LTCAT. Não é a Receita Federal que tem que dizer. Ela vai se basear, sim, nos documentos. E ela se baseou. Pegou o PPRA, pegou o PPOB. Aí ela alega que adota, para variar, né, adota diversas medidas. A nulidade do auto-infração, os advogados não apontaram. Qual era a nulidade? Não existia a hipótese de incidência. Eu estou afirmando isso para mostrar por quê. Sem pegar a auto-infração. Eles vêm aqui, apresenta considerações relativas ao benzeno, tentam mitigar a presunção do seu efeito cancerígeno, depende do grau de exposição, informa o próprio Ministério, por nota técnica, no sentido que a mera presença do nocivo do benzeno não seria prova suficiente para comprovar a existência da exposição. Irrelevante, a hipótese-incidência é aquela, não interessa o que o Ministério da Previdência diz. A hipótese-incidência está no decreto 2048. Aí fala do ruído, que eu não quero falar agora. E aí vem e qualifica, questiona a multa qualificada, que realmente não sei por que meteram 150%. Concluiu a impugnação, tudo muito beleza. Aí ele vem aqui. Eu quero mostrar o que é falado para alegar, para justificar esse auto de infração. Entenda o que eu estou dizendo para você. A Petrobras errou, porque, à época, entre 2013 e 2020,
o parágrafo 3º do Decreto 3048 dizia que os agentes cancerígenos, a efetiva exposição era caracterizada pela simples presença no ambiente. Ponto. Esse é o erro da Petrobras. A Receita Federal também errou, porque quando autuou a Petrobras, não indicou essa hipótese de incidência, em desacordo com o decreto 70.235. Tanto não indicou que, olha o que eles falam. Trata-se de elemento cuja aferição é qualitativa, uma vez que sua periculosidade é juris et de jure, absoluta, sem espaço para relativização, não cabendo avaliar a exposição efetiva, uma vez que a simples presença do elemento ambiente é suficiente para tipificá-lo. Este é o que dispõe a legislação previdenciária vigente, citada. Cadê a legislação? Segundo o INCA, aí vem e diz: não admitindo-se que não há limite de seguro da exposição, segundo a IARC. Gente, não importa o que o INCA diz, eu não quero saber o que o INCA diz. A Petrobras está errada porque descumpriu o parágrafo 3º do artigo 68 do Decreto 3048. Ponto. Não quero saber se o INCA diz que é cancerígeno, diz que não é, se a IARC diz. Não. A hipótese de incidência só pode estar na lei. Isso está lá no artigo 97 do Código Tributário Nacional. Tudo isso aqui é argumentação que existe. Sabe por quê? Porque errou na auto-infração. Porque a Receita Federal faz auto-infração sem indicar a hipótese de incidência tributária. Tem que indicar a hipótese de incidência. Por isso que, mesmo a Petrobras tendo errado, essa auto-infração deveria ter sido derrubada. E a gente tem, e como eu falei ontem para vocês, tem que ser derrubado, porque nesse caso cobrou-se corretamente da Petrobras. Mas quando eu permito auto-infração sem hipótese de incidência, a gente cai no caso da SEDAI, da EDP, que eu mostrei hoje para vocês. A Receita Federal cobra o que quer. Se você que está me ouvindo conseguiu entender a importância de primeiro definir corretamente a hipótese de incidência e depois de exigir o cumprimento da lei que o auto-infração diga, não importa se a Petrobras aqui estava errada. Como contribuinte, a gente tem que meter o pau nela. Aí vem os conselheiros do CARF, no voto. Isso aqui já estou no voto. Aqui eu já li esse acórdão várias vezes, então estou já colocando aqui direto. Isso aqui está na página 20. Outro ponto importante a ser destacado é que a presença do elemento benzeno é inconteste, não sendo objeto de questionamento recorrente. E que a NR9 menciona a impugnação do recurso voluntário, a qual menciona a CGIH, como fonte admissível dos limites toleráveis do benzeno, é, na realidade, norma genérica de proteção a riscos ambientais, não servindo de hipótese alguma para afastar a presunção absoluta do risco benzeno. Mentira. Mentira. No caso do benzeno, ele não está, a Petrobras está errada porque o parágrafo 3º do Decreto 3048, vigente à época dos fatos, remetia à LINAC. Mas quando o conselheiro do CARF, que fez esse voto, diz que não se pode considerar NR9, mentira. Todos os agentes qualitativos têm que ser considerados NR9, sim, que remete a CGH, sim. Que é isso que está no artigo 64. Veja que ele mesmo já está falando coisinha que não tem sentido. Ademais, deve sempre ter em mente que as normas de proteção do trabalhador devem ser interpretadas considerando os princípios de proteção social, da dignidade da pessoa humana e do indúbio pro mísero, dentre outros. Portanto, mesmo que hipoteticamente estivéssemos em aparente conflito de normas, o que não é o caso, deve prevalecer aquela que melhor contempla os princípios citados. Esse parágrafo me dá arrepio na alma. Sabe por quê? Porque não é isso que está sendo discutido. Nós não estamos discutindo um processo como esse, proteção ao trabalhador. Estamos discutindo dinheiro, custeio, tributo. Proteção ao trabalhador é de outra maneira. Tem toda uma normatização para a proteção ao trabalhador.
Se quiséssemos discutir com a Petrobras se ela protege ou não os trabalhadores em relação à exposição ao benzeno, tinha que discutir o PPEOB dela, o PPRA dela, o PCMSO dela, e não dentro do processo tributário. O que eu quis mostrar para vocês aqui é que a coisa ficou tão maluca que, mesmo sendo uma questão tributária, de grana, dentro do Código Tributário Nacional, se misturam 1000 assuntos. Tanto os advogados, quanto o conselheiro do CARF, quanto o autor da Receita, fala em proteção ao trabalhador, fala no INCA, fala 1 milhão de coisas. A única coisa que não se discute é aquilo que está lá. Qual é a hipótese de incidência? Por que eu deveria colocar esse código ou não deveria colocar dentro da lei? Só isso. Não tem mais nada. Não é se protege o trabalhador, se não protege, se o INCA diz, se o INCA não diz. Aí o outro traz o FAP, aí o outro diz que para avaliar a aposentadoria especial só indo lá pessoalmente. Vocês percebem o balaio de gato que chegou isso aqui? Virou um grande balaio de gatos, cada um fala o que quer. Quem deveria ser especialista? Todos envolvidos saem puxando coisas de qualquer lugar e não se discute aquilo que deveria se discutir. A lei é essa, a hipótese de incidência é essa. É uma combinação de vários dispositivos legais. Artigo 64, artigo 68, com a LINAC, com isso, com a NR15, com a NR9, com a NR... Você tem que fazer isso para cada um deles. Você poderia falar rapidamente sobre esse anexo 4 que está vigente hoje? Tudo tem limite nele quando deve ser qualitativo, ou seja, em presença? Não, não existe isso. Eu li lá o artigo 64. Não, pelo amor de Deus, não tem essa possibilidade qualitativa, porque o artigo 4 diz bem claramente para nós. A aposentadoria especial é efetiva exposição. Efetiva exposição, você avalia você primeiro avalia se efetiva exposição é quando, depois da adoção das medidas de controle previstas na legislação trabalhista, eu acabei de ler isso, está no artigo 64, parágrafo 1º, ainda é nocivo. E ele diz no parágrafo 1º-A, olha, neutralização, eliminação é quando a medida de controle impede a exposição. E neutralização é quando fica dentro do limite de tolerância, considerando os limites do anexo 4, na sua ausência da legislação trabalhista. Na legislação trabalhista está a NR9, que diz o quê? Os limites a serem considerados são da NR15 ou da CGH. Não tem como ser qualitativo. Não tem como ser qualitativo. O INSS, o governo, não quer aposentar todo mundo. O cara coloca herbicida 1 vez por mês. Vamos aposentar o cara? Avalia a intensidade da exposição dele. Se for cancerígeno, não. Aí é qualitativo. Por força do parágrafo 4º do artigo 68, decreto 2048. Agora, qualquer outro agente químico, a partir de 2020. Estou sendo bem claro quanto a isso. Eu não. Quem está sendo claro é o decreto 2048, artigo 64. Artigo 68. A relação da nanã considerados para fim é aquela constante no anexo 4. Sim, é o anexo 4. Cada agente daquele ali vai fazer uma hipótese de incidência. Onde você tem que pegar, começa lá no artigo 64, vai para o artigo 68 e vai combinando. Alguns vão para a LINAC, outros vão para a NR15, outros vão ser qualitativos, outros vão ser quantitativos pela CGH. Você tem que criar a hipótese de incidência de cada um deles. Para você ter certeza. É assim que se avalia, por força desse artigo combinado com esse, combinado com esse. E acho que essa é a grande dificuldade da aposentadoria especial. Porque você não pega lá o cloro, você não pega o benzeno e está lá. Benzeno é assim, assim, assado. Você tem que sair combinando. Aí o pessoal sai confundindo. A Marta falou, a aposentadoria especial faz-se análise do risco residual. Cadê o artigo? Cadê o parágrafo? Eu só faço o que está na lei. Eu só posso fazer para fins tributários, tá, Márcia? Deixando isso bem claro. Qualquer afirmação que alguém fizer para mim de aposentadoria especial, do ponto de vista da empresa, para informar o E-Social, para fazer
para colocar no PPB do trabalhador, do ponto de vista tributário, tem que estar no decreto 3.048. Porque por força do Código Tributário Nacional, artigo 97, o fato gerador está na lei. Essa é a grande mensagem desse evento. Eu vou pedir a todos vocês, limpamente, o que você acha que você sabia. Se nós continuarmos cada um fazendo uma afirmação sem indicar o dispositivo legal, vai começar essa bagunça. O auditor da Receita chega e fala uma coisa, cada engenheiro fala uma coisa, a empresa contrata 2 consultorias, cada uma fala uma coisa. Isso não pode acontecer. Ainda não entendi qual o fundamento da aplicação da NR9, pois essa norma refere à gestão, não havendo menção expressa. Mas está muito claro. Legislação trabalhista. O que é legislação trabalhista? Você não entendeu, JP. Por que não NR9? Então me diz. O que é legislação trabalhista? Eu vou ler de novo. Tem gente que discorda. Gente, limpamente, hein? Eu falei que hoje ia ser polêmico. A gente até vai acabar estendendo um pouquinho mais aqui. Mas não tem problema, não. Eu vou abrir de novo, você vai entender o que o legislador quis dizer. Eu estou voltando aqui no decreto 3.048, eu vou voltar lá no artigo 64. Vamos lá. Vamos ler como é... Gente, vamos zerar a nossa mente aqui, a gente sabe da aposentadoria especial, tá? Estamos começando hoje. Vamos ver o que o governo quer que a gente avalie a aposentadoria especial. Beleza? Vamos ler aqui de novo. Vou começar de novo. Aposentadoria especial, uma vez do período de carência, e aqui diz: comprove o exercício de atividade com efetiva exposição. Princípio básico da aposentadoria especial. Está aqui. Aí ele vem depois, no parágrafo 1º, e diz: efetiva exposição configura-se quando? Mesmo após as medidas de controle previstas na legislação trabalhista. Onde é que estão as medidas de controle da legislação trabalhista? NR6. É gestão de saúde e segurança, é isso mesmo. Depois que eu faço a gestão, nas NRs, é que eu avalio a efetiva exposição. Como assim não tem NR9? Claro que tem. É ele que está dizendo. A efetiva exposição configura-se quando, mesmo após a adoção das medidas de controle previstas na legislação trabalhista. Quem remete à legislação trabalhista é todas as NRs, onde há medida de controle, é a legislação previdenciária, não sou eu que estou dizendo isso. Aí, vamos lá. Você me perguntou de NR9. Por que NR9? Vamos ver por que NR9. Claro que NR6 é óbvia, né? Medida de controle está na NR6. EPI, EPC, definição de EPI, definição de EPC, que tem que ter CA, está na NR6. Isso aqui eu nem mostrei. Me pareceu óbvio. Mas não está óbvio NR9, então vamos ver lá. Enquanto NR9.6.1, enquanto não forem estabelecidos em anexo a essa norma, para fins de medidas de prevenção. O que o decreto 3.048 falou? Após a adoção das medidas de controle. Para fins de prevenção, eu considero o quê? Os critérios e limites de tolerância da NR15 e seus anexos. Na ausência dos limites de tolerância, a CGH. Eu só posso dizer que tem efetiva exposição se eu adotei as medidas de controle e comparei com os limites da legislação trabalhista. Quais são? NR15, a CGH. Ficou claro isso? Me conta aqui nos comentários se ficou claro isso. Gente, não adianta a gente ficar aqui com coisa do passado. Para você me dizer que não é NR9, não, porque NR9 é medida, se refere à gestão. Tá, me diz por que eu não vou usar NR9 se ele fala genericamente em legislação trabalhista. Eu tenho que usar NR6, tenho que usar NR9, tenho que usar NR15. Na verdade, Rodrigo, até com a mudança agora que teve, a NR9 nem é mais gestão. A NR9 já está com os limites de tolerância. Não, mas o ponto, os químicos ficaram Elza, na 15 e na 9, ele está também com os limites e reporta a CGH. Não tem como eu ler aquilo ali com a mente limpa e dizer assim, não vou usar NR9. A NR9 está dizendo, a NR9 fala claramente, olha, você vai fazer a prevenção? Os limites para você considerar a prevenção. Você quer saber se deu certo?
Você quer saber se está protegendo o trabalhador? É isso que a NR9 diz. Esse é o objetivo da NR9. Como é que você vai proteger o trabalhador? E o que a legislação previdenciária está dizendo? Olha, eu vou proteger o trabalhador, eu vou aposentá-lo mais cedo, se depois que você fez o que está nas NRs, ainda assim é nocivo para ele. Isso é aposentadoria especial. Porque você tem um processo que tem um agente nocivo. Aí você cumpre as NRs, você adota as medidas de controle, monitora tudo bonitinho. Considerando o quê? Mas qual é o parâmetro que você vai ter para dizer se deu certo ou não? Os limites de tolerância NR15 ou da CGH. Se mesmo assim ainda tiver lá em cima, agora eu vou proteger esse trabalhador tirando ele do trabalho, aposentando ele antecipadamente. Isso é aposentadoria especial. É isso que o artigo 64 está dizendo. Eu não vou proteger qualquer um. A aposentadoria é especial. É porque você não conseguiu proteger, cumprindo a legislação trabalhista. Não é porque você não colocou o EPC, não é porque você não deu o EPI. Não, eu não vou proteger. Eu quero proteger o trabalhador que vai fazer um trabalho necessário à sociedade, por exemplo, dentro da refinaria. Beleza? Lá na fábrica, está no chão da fábrica. Beleza. Ah, o limite dele, a exposição dele é 90 decibéis. Não, eu não vou aposentar o trabalhador porque ele está exposto a 90 decibéis. Eu vou aposentar o trabalhador antecipadamente se depois de você seguir a NR6, hierarquia das medidas de controle, engenharia, administrativa, dá para chegar até no EPI, se depois da NR6, considerando os limites da NR15 da CGH, ainda assim ficou nocivo para ele. Aí que eu vou aposentar. É isso que está sendo dito, gente. Não tem mais nada diferente disso. A NR9 é a norma de gestão. Mas a aposentadoria especial é sobre gestão. A aposentadoria especial é quando a gestão não foi suficiente. E por isso o trabalhador precisa de uma proteção extra. É isso. A aposentadoria especial não se dissocia da legislação trabalhista, que eu já falei hoje e falo para os meus alunos. Não existe a legislação trabalhista e a previdenciária. Não. O que existe é uma pirâmide. A base é a legislação trabalhista. Aí eu acrescento a previdenciária. Eu não dissocio as duas, não estão em um lugar diferente. Eu só posso fazer a previdenciária se eu fizer a trabalhista. Como é que eu sei que ele foi protegido? A definição está na NR6, que é um EPC, que é um EPI. O monitoramento da saúde dele, como é que eu comprovo se ele foi contaminado ou não? Está na NR7. Não adianta, não tem jeito. Ali, se a gente lê com clareza a legislação previdenciária, é porque assim, muitos mitos foram sendo repetidos ao longo do tempo. Que elas têm conflito, que uma coisa é uma coisa, outra coisa. Não, gente. O governo está sendo bem claro. Olha, eu vou proteger o trabalhador se depois que você protegê-lo ao máximo, se você puder, ainda assim for nocivo. Agora, só que você tem que dizer para mim se foi o máximo. E como é que você vai saber se é o máximo? No chute, não. Tem limite. Espera aí, deixa eu ver. A outra pessoa disse alguma coisa aqui. Até que o artigo 64, ok. Mas o que me dá um nó na cabeça é que o artigo 68 diz sobre listas de agentes químicos são considerados uma concentração especial, como sendo listado no anexo 4. Perfeito. Me dá o entendimento que a listagem seria para mera existência, já que consta limite somente por ruído praticamente. Não! Volta para o artigo 64, JP. Lá ele diz: a efetiva exposição é quando você, depois da adoção das medidas de controle previstas na legislação trabalhista, não conseguir eliminação, parágrafo 1A, JP. O que é efetiva exposição? Depois, você não conseguiu nem a eliminação, nem a neutralização. E neutralização é quando, considerando os limites da legislação ou do próprio decreto, o ruído tem. Ou, na sua ausência, a legislação trabalhista. Então, aquele rol de agentes químicos do anexo 4, tem limite ali? Não tem, mas o artigo 64 diz que eu tenho que considerar os limites da legislação trabalhista. Para o ruído, eu considero do decreto 3048. Claro, tá ali, ele disse isso lá no parágrafo 1º A. Como é que você vai dizer para mim, INSS, proteja o Rodrigo, ele é meu empregado. Como é que eu vou dizer? Em que situação? É isso que o artigo 64 está dizendo. Como é que você vai dizer?
Olha, porque eu protegi o Rodrigo, cumpri a gestão, fiz a gestão dos agentes, os parâmetros, eu segui os parâmetros das NRs, conforme está lá no NR9. Vi a concentração do agente, tentei diminuí-la, mas seguindo tudo aquilo ali, ainda assim está acima do limite de tolerância. Esse cara tem que se aposentar antes. Então, a proteção dele vai ser ter uma sobrevida fora da exposição. Isso é aposentadoria especial. Não existe aposentadoria especial na legislação previdenciária sem legislação trabalhista. O JP falou que captou. E muita gente não entende isso, fica repetindo para a legislação ação conflitante. Tem nada disso, mentira. Uma coisa sempre está ligada à outra. Não tem jeito. Eu não consigo fazer um sem fazer o outro. Para a gente encerrar, vamos passar aqui um pouquinho, que eu falei que hoje era o ruído, que é a grande estrela, que a Receita Federal vem descendo a mamona. Aí alguém perguntou sobre o ruído, explica o artigo 290 e N128. Como é que eu vou falar de N128 se eu não estou falando de tributo? Olha o que eu repeti durante 2 dias. Artigo 97 do Código Tributário Nacional. Fato gerador está na lei. Instrução normativa não é lei. Eu não olho para a ação normativa quando eu vou fazer LTCAT. Eu não posso olhar. E agora, isso é fundamental, porque essa é a discussão real do tributo. Preste bem atenção agora. Se eu pegar... Bom, já ensinei para vocês como faz a hipótese de incidência, certo? Artigo 64, vai combinando, combina com as NRs, que vão dar limite, ou vai combinar com a NR15, vai combinar com a NR6, vai combinar com a NR15, vai combinar com as metodologias da Fundacentro, eu vou montar para cada agente ali, eu vou ter uma hipótese de incidência. Quando eu chego no ruído, é o quê? Artigo 64, artigo 68, o item do anexo 4, certo? Acabou. E NHO 01. Beleza? Porque o próprio limite já está no anexo 4, então não preciso ir para a legislação trabalhista. Mas eu, lá por força do artigo 64, eu vou ter que ir para a legislação trabalhista para saber a questão dos EPCs e EPIs. E aí vai entrar o ARIM 64365. Então, esquecendo, vamos limpar na nossa mente por um momento. Ó, limpa assim, pede Jesus. Eu vou esquecer que existe o ARIM 64365 e N128, vamos esquecer isso. Vamos pensar só em termos do decreto 3048. Se eu seguir estritamente o decreto 3048, eu tenho que considerar o EPI. Está lá, parágrafo 1º A. Efetiva a exposição a ruído, aí depois que eu adotei as medidas de controle, EPI, por exemplo, e ainda assim ficou acima. Se eu adotei o EPI e ficou abaixo, eu não consigo caracterizar a efetiva exposição. Beleza? Aí, lá no final de 2014, o STF julga o ARI 66485. O que é um ARI? É uma reclamação especial. O que acontece? O STF é um tribunal constitucional. A função do STF é julgar a constitucionalidade dos atos dos outros poderes, seja do legislativo, seja do executivo, a constitucionalidade. E também algumas questões especiais, como, por exemplo, foro privilegiado. Um senador só pode ser julgado lá um deputado. Não só foro privilegiado, mas algumas outras questões. Alguns anos atrás, foi promulgada uma lei que criou um novo tipo de processo, chamado recurso extraordinário. Ele é destinado a que o STF julgue questões que não são constitucionais, mas têm grande relevância para a sociedade. Nesse recurso extraordinário, por isso que é a ARI. No caso, a ARI 66465 significa recurso extraordinário com agravo. Agravo por quê? Quando foi se julgar esse recurso extraordinário de número 66465, houve um agravo, suspendeu os julgamentos todo o país sobre essa matéria. E a eficácia daquilo que ia ser julgado, certo? Suspendeu momentaneamente. Então, como é que se apresenta? Eu tenho as regras
para apresentação de recurso extraordinário. Por exemplo, quando eu tenho normas conflitantes de tribunais superiores. Certo? Não precisa ser um conflito constitucional. É um conflito, ele não é constitucional, mas é relevante para a sociedade. Então, quando se apresenta uma reclamação extraordinária, a primeira coisa que se faz é um julgamento para se avaliar a repercussão geral, ou seja, a relevância disso. Isso cabe nesse recurso extraordinário? Essa reclamação extraordinária? Então, a história é a seguinte. O STJ, através da Turma Nacional de Unificação, publicou a súmula 9 em 2009, que dizia o seguinte: para o ruído, o EPI não vai ser considerado na concessão da aposentadoria especial. Ele não vai ser considerado eficaz. Essa súmula 9 é do STJ, então está obrigando quem? Quem está abaixo, desembargadores e juízes da Justiça Federal no Brasil todo. Certo? Então, a partir da súmula 9 de 2009, toda vez que o trabalhador entrasse na justiça contra o INSS, entrasse na justiça contra o INSS, dizendo, olha, o INSS não está me concedendo aposentadoria especial porque está seguindo o decreto 3.048, que prevê, de fato, a eficácia do EPI para todos os agentes, danos quantitativos. A súmula 9, a partir daí, a súmula 9 obrigava o juiz a dizer assim, não, INSS, conceda, porque para o ruído especificamente não está sendo mais considerado o EPI. A súmula 9 só obriga o judiciário, certo? Ela só tem eficácia dentro do judiciário, juízes federais e embargadores federais. E, obviamente, as turmas do STJ. Beleza? A Advocacia Geral da União, que atua em nome do INSS, apresentou, então, uma reclamação extraordinária ao STF, dizendo assim, olha, seu STF, galerinha aí do STF, o STJ publicou uma súmula que é contra a lei. Não há nem previsão para a gente custear essas aposentadorias, porque sempre foi previsto que o EPI era eficaz. Começou, então, foi julgada a relevância, a repercussão geral, houve julgamento e foi confirmado que para o ruído, no caso, a concessão da aposentadoria especial, a declaração do empregador sobre a eficácia do EPI não teria efeito nenhum, não tiraria o direito do trabalhador. A questão que se coloca aqui, você acompanhou qual era a briga, né? A briga não é aqui no STF, a briga começou aqui com uma súmula do STJ. A AGU contestando a súmula do STJ em um processo chamado reclamação extraordinária. A pergunta que se tem que se fazer não é se o EPI é eficaz ou ineficaz. Eu tenho uma hipótese de incidência muito clara no decreto 3.048. A Receita Federal disse que, primeiro, que ela já dizia isso com a súmula 9, tá? Só para deixar isso bem claro. Eu provo para vocês, se vocês quiserem, eu abro aqui acórdão para vocês, mostrando que antes disso, a Receita Federal já cobrava as empresas com base na súmula 9 do STJ. E passou a cobrar com base na súmula, com base no área 664-335, que é o tema 555 do STF. A pergunta que você tem que se fazer é: a decisão do área 664-335 muda a hipótese de incidência? Essa pergunta é boba, né? Qual a abrangência de uma decisão em um processo que visa confirmar uma súmula que só atinge o judiciário? Pensa comigo. Julgamento foi em 2014, dezembro de 2014. O acórdão do ARI 66435 foi publicado em janeiro de 2015. Eu acabei de mostrar ali, explicando outra coisa no decreto 3.048, que o decreto 10.410 de 2020 alterou o decreto 3.048.
Alterou a questão do EPI? Mencionou o ruído? Pensa comigo. Se o ARE 64335 abrange todo mundo e não só o judiciário, por que, que o Poder Executivo não alterou o decreto 3048 que não alterou? No decreto 10.410 de 2020. Se a eficácia da decisão é para todo mundo, por que é que a hipótese de incidência continua mencionando no seu parágrafo 1º-A do artigo 64, que efetiva a disposição é depois de considerar o EPI? Na minha humilde opinião, nós temos aí a Receita Federal ganhando de lavada as empresas nessa questão do ruído, porque, assim como nos processos que eu mostrei para você, não se discute a questão real, hipótese de incidência. O que os tribunais têm que dizer, é o ARE 66435 mudou a hipótese de incidência. E eles não vão dizer isso, já aviso para você, que não mudou. Porque não era essa a discussão. A discussão era se o judiciário ia ou não considerar o EPI nos julgamentos. Vocês lembram que lá, um pouco antes, alguns minutos atrás, eu comecei hoje falando a respeito da EDP, da eletricidade? Eu também tenho uma súmula lá, eu tenho um tema lá da eletricidade, no STJ. Então, foi alterada a hipótese de incidência? Se eu for no STJ, eu tenho várias jurisprudências da aposentadoria especial. Tratorista, eletricidade, vigilante. Essas súmulas mudam a hipótese de incidência? Eu mostrei para vocês o absurdo que foi a Receita Federal cobrar a EDP, inclusive com representação para fins penais, quando você tivesse cometido crime, sendo que não havia previsão dentro do decreto 3048, nem do decreto 2172, nem do decreto 3048. E aí nós chegamos no ruído. Ué, essa é a pergunta que você tem que fazer. A jurisprudência, seja do STJ, seja nesse caso do ARE 66435, alterou a hipótese de incidência? Repercussão geral, que é esse primeiro julgamento quando se reclama, quando se apresenta a reclamação extraordinária. Ela significa que a decisão que vai ser tomada a partir daí abrange todo mundo? Modifica a lei? Eu vejo o CNI, Confederação Nacional da Indústria, fazendo live para discutir isso. Escritório de advocacia para discutir ruído. Um monte de gente fazendo live, mas ninguém discute a questão real. Hipótese de incidência. Seja para o benzeno, seja no caso da IDP, seja no caso da SEDAI, seja no seu caso, todas as vezes que eu falo de aposentadoria especial, tem que discutir hipótese de incidência. O judiciário teria que se manifestar. A lei que criou a reclamação extraordinária ou a decisão, o teor da decisão, abrange a mudança da hipótese de incidência? Não é só EPI eficácia da justiça. Eu não quero saber o que foi dito ali. Eu quero saber qual é a eficácia dessa decisão. Porque o Poder Executivo ignorou por completo quando alterou o decreto 3048. Só você abrir aí, você vai ver. A última alteração foi em 2020, decreto 10.410. E continuou dizendo. Tem que considerar. E agora? Aí o Rodrigo disse, agora vale para empresas também. Me indique a lei que você se baseia para fazer essa afirmação. Me indique. Esse é o ponto, Rodrigo. Lei. Eu quero que você me mostre a lei que institui a reclamação extraordinária, dizendo que essa decisão vai alterar a lei, ou que você me indique na decisão no área 66435 a indicação de que a hipótese de incidência seria alterada. Não existe. O que eu estou dizendo é que a Receita Federal fez uma interpretação que já fazia antes do área 66435. Eu estou afirmando isso. A Receita Federal já fazia essa interpretação. Desfavorável ao contribuinte e favorável a eles, que era arrecadar. E mostrei para vocês que essas interpretações da Receita Federal, para várias situações, não tem nada a ver com a lei.
Só que parece que, quando se discute aposentadoria especial, ninguém consegue discutir o que é real. Imposto de incidência. Se está valendo para as empresas, então você me mostra a lei que diz isso. Eu tenho que mostrar a lei. Porque fato gerador tem que estar na lei. Eu só posso recolher o tributo se estiver na lei. Cadê a lei? Ah, Rodrigo, tem o área 66435. Então me mostra no área 66435 dizendo que foi alterada a lei. Rodrigo, mas pelo fato de ser julgado pelo STF, a decisão não tem força de lei? Sim, tem força de lei, o que não quer dizer que mudou uma outra lei. Eu estou discutindo a abrangência da decisão. O STF julgou, por exemplo, que o Rodrigo tinha que perder o mandato. A abrangência é o Rodrigo. Consegue perceber? Se o STF estava discutindo a validade da súmula 9 e na decisão não fala nada, mas quem perde o mandato é o Rodrigo. A abrangência não é para todos os deputados como o Rodrigo. É isso que eu estou discutindo. Eu tenho na lei, isto é, reclamação extraordinária, ou na própria decisão, a abrangência para o fato gerador, porque o Poder Executivo diz que não, porque ele mexeu no decreto 3.048 e não alterou nada. Por que o Poder Executivo ignora e eu tenho que considerar? Por que o decreto 3.048 não trouxe essa alteração? Como interpretamos? Eu estou dizendo. O auto-infração, a impugnação tem que versar nisso. Eu estou dizendo para vocês. Ponto 1. Se não trouxer a hipótese de incidência, está errado. Ponto 1. Se eu estou dizendo 2 dias. Chegou a infração da minha empresa, 50 milhões, 100 milhões, 200 milhões, eu não quero saber o valor, 500 mil, 10 mil. Ponto 1. Tem que dizer para mim, o auto-infração tem que trazer a hipótese de incidência. Eu não quero saber se eu fiz certo ou se fiz errado. A auto-infração tem que dizer. Aí, se o auditor da Receita fizer o correto, ele vai ter que dizer. Artigo 64, parágrafo 1º. Artigo 64, parágrafo 1º. Modificado pelo ARI 664-335. Concordam comigo? Não tem que trazer a hipótese de incidência? Ele não está dizendo que a hipótese de incidência mudou? A hipótese de incidência, parágrafo 1º, artigo 1º-A, diz que tem que considerar as medidas de controle. Se a Receita Federal está dizendo que o ARI mudou, então, numa auto-infração, ele tem que trazer. Essa aqui é a hipótese de incidência alterada pelo decreto, pelo ARI 664-335. Se não trouxer, eu não quero saber se ele era eficaz, se ele não era. Essa auto-infração não pode prosperar. E se trouxer? Agora, então, vamos discutir. Se, de fato, o ARI 664-335 tem força para alterar o decreto 3048. A hipótese de incidência. Eu sei que muita gente não alcançou o que eu estou dizendo. Você tem que ter uma certa noção de direito para você compreender que essa discussão aqui não tem nada de engenharia passional, de engenharia, não tem nada, é direito puro. Mas, aposentadoria especial. Aí o Miguel pergunta, considera ou não considera EPI eficaz para exposição ao ruído? Isso aqui é tudo muito fácil. Não tem uma resposta fácil. Eu estou dizendo, a discussão é a abrangência do ARI 664-335. O que eu faria? Primeiro, já sei que a Receita Federal erra na auto-infração. O que eu faria? Eu, dono da empresa, faria uma provisão do valor, mas não recolheria. Tá? Não você faz isso não, pelo amor de Deus. Eu faria a provisão, seguiria a hipótese de incidência, colocaria ela dentro do LTCAT, bonitinho. Artigo 64, sei que foi assim, foi considerado isso. Se tomar essa auto-infração, vamos discutir hipótese de incidência. Sabendo que poderia perder, porque não há previsão, mesmo se estando certo, não há previsão, ninguém pode garantir sucesso em processo. Vocês sabem disso. Mas a discussão real. Eu acho que o mercado está se deixando levar para uma discussão que é irrelevante nesse caso. Como nos outros processos que eu mostrei para vocês. Eu não quero saber se o INCA diz que é cancerígeno. Não é essa a discussão. Eu não quero saber se o EPI é eficaz ou não é. Eu não quero saber se ele tem céu ou se não tem.
Não é essa a discussão na aposentadoria especial. A auto-infração da aposentadoria especial tem que se restringir à hipótese de incidência. Essa é a discussão sempre. Senão, você fala de INCA, você fala de fumos, você fala de umidade, de vapor. Você cobra da empresa coisa que não está no previsto no decreto 3048, ela diz que ela cometeu crime. Se a gente sair dessa discussão da hipótese de incidência, aí tudo é permitido. Quem vai encarar essa briga? Todo mundo vai encarar essa briga, Miguel. A maioria das empresas vai encarar essa briga, Miguel. As empresas são atuadas uma atrás da outra. Porque as empresas não estão conseguindo derrubar, levar a discussão correta, Miguel. Só tem tanta autuação por ruído porque as empresas estão encarando a briga. E o que eu estou dizendo para você é que, na minha concepção, dá para brigar, mas a partir da hipótese de incidência. Porque as empresas são em desvantagem porque todas as vezes que se discute aposentadoria especial, não se discute o que deveria discutir, hipótese de incidência. É o que eu estou dizendo, Miguel. Está todo mundo, as grandes empresas. Ninguém quer pagar. Só que quando vai discutir, discute lá que tem perda auditiva, discute que não sei o quê, aí entra em N128. O que tem a ver em N128? Não quero saber de N128. INSS não faz hipótese tributária para mim. Para ninguém. Quem faz é a lei. Está bem claro no Código Tributário Nacional. O fato gerador tem que estar na lei. Então, o que o INSS falou, eu não quero saber. A discussão é, está na lei? Ah, tá, porque na lei a gente sabe que não está, porque a gente acabou de ler o artigo 64. O Rodrigo está dizendo, mas provar hipótese de incidência deveria pagar. Hipótese de incidência é para tributos. Se tem hipótese de incidência, porque aí já sei quem vai adoecer. Não, mas aí são duas questões diferentes. Aí o que você está dizendo, Rodrigo, eu quero de outra maneira, que não justifica a aposentadoria especial por ruído. Porque eu já tenho a figura do B94. E ainda tenho a reparação possível por danos materiais e morais. É a minha visão. Não justifica que eu, em 2023, aposente alguém antecipadamente para exposição ao ruído, a não ser casos muito especiais. Tem que estar passando aí de 100 decibéis. Aí é motor de avião. Agora, no dia a dia, não há justificativa para isso. Porque, no caso do adoecimento, mas estava misturando dois assuntos. Entendeu? Posse incidência, tributo, se hoje a regra é essa, se passou do limite, tem que pagar mesmo, acabou. É o que eu estou dizendo, vamos parar de misturar os assuntos. Eu não quero saber se o trabalhador vai adoecer ou se não vai, se vai morrer ou não vai, se vai conseguir aposentadoria ou não vai. Tributo não é isso. Tributo é hipótese de incidência. Está previsto na lei? Está previsto na lei. Quem tiver de óculos vai pagar tributo. Estou vendo a Bianca e a Luísa com óculos. Eu não quero saber. Bianca correu. Não paga mais tributo. Isso é tributo. Eu não quero saber se ela está usando porque deve, se ela agora tirou óculos vai fazer mal a ela. Isso não tem nada a ver com tributo. Tributo o Wilson vai pagar com os de óculos. É porque a gente mistura muito os dois assuntos. O previdenciário com o tributário, proteção ao trabalhador. Isso não está na proteção, mano. Isso tem a ver o seguinte, a situação é essa, havendo isso no mundo real, estava previsto na lei, eu tenho que pagar. Acabou. Aí ele vai adoecer? Não quero saber. Não para definir o tributo. O adoecimento define outras coisas. JP, duas questões. Súmula 9, a TNU e não do STJ. A TNU é um órgão do STJ, tá, JP? O julgamento da CF é recurso ordinário, tem eficácia, erga omnes, efeito vinculante para a administração. Me traz a lei. Me traz a lei. Eu estou dizendo, eu quero lei. O auto-infração da Receita Federal tem que trazer a lei que diz que ele é erga omnes. Porque todo mundo diz isso. Eu quero a lei. Entendeu, JP? Todo mundo diz tudo. E aqui, eu estou falando de tributo é só lei. Lei. Então, a auto-infração da Receita Federal tem que trazer. A incidência é essa, alterada para a decisão tal, que é erga omnes, segundo a lei tal. Se não tiver isso, não importa o que eu fiz, a alteração não é válida. Entendeu, JP? A discussão aqui, a discussão é auto-infração. Não é nem se valia, se não valia. Tem que me trazer a lei. Tem que me trazer a lei. Não tem jeito. Quem disse que é erga omnes?
E o que é RH Omnis? Vamos discutir isso aí? Vamos discutir? O que é RH Omnis? Quem disse que é RH Omnis? Qual a eficácia dessa decisão? Se é RH Omnis, por que a administração, que é o Poder Executivo, não alterou a hipótese de incidência, o regulamento da Previdência Social? Então, o Poder Executivo está descumprindo a ordem do STF? Bom, já falamos hoje demais, né, gente? Pelo amor de Deus. O fato é o seguinte, independente de ruído, independente de qualquer outra coisa, eu acho que nesses 2 dias você viu que esse é um assunto palpitante, importante, que vai abranger muita gente, com uma forte tendência a termos aí uma avalanche de autuações. E a pergunta que eu quero que você faça, nesse momento, é a seguinte: quanto você acha que vale um profissional, a Will, a Bianca, ou o Wilton, ou qualquer outro? Quanto você acha que vale alguém que pegue uma autoinfração, seja de 50 mil, seja de 50 milhões, de 100 milhões, de 200 milhões? Um profissional que seja capaz de examinar dentro da lei o auto-infração, dizer exatamente o que está certo e o que está errado. E formular os argumentos corretos dentro da lei para tirar aquilo que não está certo. E se ele é capaz disso, esse profissional que é capaz de, antes da auto-infração, chegar na empresa e dizer assim, isso aqui você certo, para dar segurança jurídica para as empresas. Quanto vale esse trabalho? Se você derrubar uma auto-infração de 141 milhões, como da Petrobras, quanto vale? Ele deveria ser derrubado, porque ele não trata da hipótese de incidência. Eu mostrei claramente no caso do benzeno. Ele teria que ser. Enquanto você pensa nisso, eu vou fazer uma outra pergunta. Quanto você investiria para ser esse profissional que você sabe que não tem profissional no mercado? A Receita Federal está disparando a auto-infração aí à torta direito, como quer, e, infelizmente, não temos cursos ou formações, não temos ninguém que esteja interessado por estudar isso, para saber exatamente o que fazer e como se proteger. Quanto você está disposto a investir nisso? Se você está disposto a fazer algum investimento, inclusive de tempo, de estudo, volte amanhã no nosso terceiro encontro. Porque amanhã eu vou trazer mais conteúdo, algumas questões que ainda não consegui colocar, e vou convidar você para participar de uma certificação. O Miguel perguntou como um teste de segurança pode tornar esse sentido. Em todos, Miguel. Isso aqui é lei. Isso aqui é para você auxiliar o advogado, para auxiliar a empresa. Você não precisa fazer o LTCAD. Só o LTCAD você não pode fazer. Mas você dá um parecer técnico, você pode dar a qualquer momento. Teste de segurança, qualquer um pode fazer. Você conhecendo a hipótese de incidência, você diz para a empresa se está certo, se está errado, dentro da lei, todo mundo pode participar. Vou convidar você a participar de uma certificação com prova, onde você vai ter todos os instrumentos. Planilha, modelo de impugnação, tabela com todas as hipóteses de incidência, uma por uma, agente por agente, tudo para que você seja esse profissional que tenha condições de tratar dessa questão. A autuação da Receita Federal, está certo ou está errado? O que eles podem cobrar, o que eles não podem? Se você tiver interesse, claro, no resto do conteúdo, que tem mais coisa para tratar, e ainda conhecer a possibilidade da certificação, eu tenho certeza que você já quer, porque é necessário. Lamentavelmente, não tem outras certificações como essa no mercado. Já vou dar um aviso. É a primeira vez que eu farei isso. Essa certificação só é emitida após prova com nota. Você pode participar, vai ter acesso a tudo, mas você só conseguirá a certificação em auditoria da aposentadoria especial se você fizer a prova, tiver no mínimo a nota 7. Beijos, abraços, espero vocês amanhã, no mesmo horário, amanhã, para a gente continuar tratando do tema. Tá bom? Obrigado para cada um de vocês, pessoal. Boa noite, pessoal. Até mais. Ok. Valeu, boa noite. Boa noite aí. Boa noite. Gente, eu já parei a gravação. Se alguém quiser aproveitar e fazer alguma pergunta, fica à vontade, tá?
Se também não quiser, também já está tarde. Se alguém quiser aproveitar alguma coisa que ficou, já parou a gravação. Alguém quer perguntar alguma coisa? Professor, o senhor estava falando lá no início Fala, Will. de uma questão da LTCAT, o que não colocar na LTCAT. Eu fugi um pouco, o senhor lembra desse assunto? A questão assim, ó, que O não LTCAT inclui. só pode entrar as hipóteses de incidência, que são aqueles agentes lá do anexo 4 da decreto 3048. Só a Por isso que hipótese. eu tenho que definir cada hipótese de incidência. Uhum. O cloro, como é que é efetiva a exposição do cloro, como é que eu menso o cloro. Eu tenho que definir isso, certo? Uhum. Definir, isso entra ali. O que não é hipótese de incidência, eu não posso colocar no LTCAT. Por É só isso que o hipótese. acórdão daquele caso da IDP é absurdo, porque eu não tinha previsão de eletricidade no decreto 3048. Uhum. Não pode, aquilo ali não pode estar no LTCAT. Exatamente. Não tem como nem, né? Não, nem só não só a eletricidade, como nenhum outro agente que não seja hipótese de incidência. Por isso que o acórdão da SEDAI é absurdo. Ele traz, por exemplo, agente umidade, Uhum. agente frio. Frio pode dar insalubridade, mas o frio não tem a ver com a aposentadoria especial, não é hipótese de incidência. Uhum. Então, não trata no LTCAT. E aí vem o auditor da Receita assim, mas umidade é? Frio é? Fica complicado, né? É, Não é complicado. A gente está aqui para se preparar e bater de frente, para exatamente. deixar os caras na nossa cabeça. De jeito nenhum, hipótese alguma. Não. E Bora vamos, lá. obviamente, estar capacitados para ganhar dinheiro de verdade, porque ninguém sabe fazer isso, ninguém está olhando Exato. isso. O mercado está aberto, né? O mercado está aberto, está solto aí. Ninguém parou para analisar desse ponto de vista, para saber Ok. exatamente o que é. Ó, tem alguém aqui compartilhando, pedindo para parar de compartilhar, por favor, gente. Alguém É mais isso fazer aí. alguma pergunta? Podemos dar boa noite? Obrigado, professor. Boa noite. Gente, não, Até mais. pior que tem, tá gravando. Ai, Jesus do céu.